E você falando sobre o discípulo, você citou aí sobre essa questão da chave, né, de ter um mestre ali. Você também passou brevemente sobre Paulo. E Paulo teve Gamaliel, né? Foi um grande professor dele ali, né? O que você poderia dizer sobre Paulo aí que Nossa, é muito, muito interessante os textos de Paulo, né? que bacana, né? Paulo teve um mestre de alto gabarito, porque Gamaliel era neto de Hilel. Hilel, ele foi o rabino talvez mais importante, um dos mais importantes da história do judaísmo. Nossa, ele traz ali uma antítese para Shammai. Shammai foi um grande sábio ao tempo de Hillel, e ele olhava assim com o texto com todo rigor. Hillel olhava com toda benevolência e com todo o amor, podemos dizer, para o texto. Então tem uma história famosa que está no Talmud, Masechet Shabbat, só para a gente entender quem é Hillel e quem é Shammai, que ele vai dizer que um homem simples foi procurar Shammai. E ele fala: como eu posso aprender a Torá, resumir a Torá, no tempo que eu me equilibro em um pé? Shammai diz: você é um tolo, a Torá não é para você. E ele vai ao outro sábio da geração, que era Hillel, e ele fala: não vai fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Essa negação é o mesmo que dizer: Ve'ahavta l'reacha kamoha, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a frase do livro de Levíticos. Então, quando ele responde isso, ele fala: entendi. E ele diz: todo o resto é comentário. Todo o resto da Torá é comentário, essa é a proposta. Quem é Hillel apresentado para nós, revelado por nós pela mediunidade de Chico Xavier no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Ele vai dizer: ministro das relações sociológicas do nosso planeta. É um dos ministros de Jesus. Jesus mandou um sábio para preparar o coração do povo de Israel para receber a mensagem do Cristo. Não é um, são todos os profetas. Mas antes, quando cessou-se os últimos profetas, alguns anos antes de Jesus encarnar, esse grande ministro do Cristo encarna, avô de Gamaliel. Imagina que Gamaliel foi criado, vamos assim dizer, aos pés de um dos ministros do Cristo. Olha a moral desse espírito. Não é de se achar estranho que Gamaliel, ele, quando começa o processo dos sacerdotes procurarem entregar Jesus ao tribunal romano, ele vai até os sacerdotes e fala: não, isso é contra a lei judaica. Vocês não estão cumprindo com a lei judaica, sacerdotes. Ele se opõe. Não é à toa que quando Paulo, imbuído ainda daquela sua visão estreita e fundamentalista, que vai à casa do caminho, tem a sua conversa com Estevão, e Estevão coloca a sua moralidade que cala a voz grosseira, vamos assim dizer, de Paulo naquele momento. Paulo sai: vou matar todo mundo. E Gamaliel intervém: não, meu filho, não vamos matar todo mundo. Ele viu que não estava para tirar aquilo da vida de Paulo. Ele não ia largar aquele osso. Então ele fala: só Estevão. O que os outros têm a ver com isso? E para Paulo, imagina se ele tivesse conduzido todos, Simão Pedro, Tiago e todos da casa do caminho, para apedrejamento. Então Gamaliel teve essa sabedoria, respeitou o livre-arbítrio de Paulo e, ao mesmo tempo, ele ofereceu todo o amparo de um mentor. Esse é o mestre de Paulo de Tarso. Não é à toa que, por mais que ele quisesse e pudesse ter obtido uma lição e um entendimento fundamentalista, em algum momento ele compreende as palavras de quem transmitiu esse valor. Então, Paulo, quando cai a ficha, os mais novos não vão saber que é cair a ficha, né? Aí, até se fosse um texto hebraico já. Já, Paulo, quando tem o seu despertar da Sim. consciência, o pessoal, não, os mais novos Nem sabe, né? não sabe que um dia a gente precisou de ficha para ligar no Isso. telefone. Então,
quando ele tem o despertar da sua consciência, ele vai ao deserto de Palmira e encontra com Gamaliel. Ali, quando ele encontra Gamaliel, seu mestre de Torá, ele fala: Paulo, eu já tô velho. Ele ficava assim isolado, conta o texto psicografado por Emmanuel, através das mãos de Chico. Ele vai falar: eu já fico aqui isolado, lendo o Evangelho, lendo as anotações dos apóstolos do Cristo. Eu fico aqui isolado, mas para mim é como quem olha a terra de Israel quando Josué e Moisés estavam nos últimos dias. Moisés olhou ali a terra de Israel, enxergou, falou: eu não vou poder entrar, quem vai entrar é Josué, com vocês. E ele fala: você é o Josué, eu sou Moisés. Eu estou enxergando o evangelho, mas não vou poder viver a prática disso, divulgando esses valores. Você vai, e o povo, para adentrar a terra de Israel, teve que, entre aspas, lutar com os gigantes, conquistar, vencer tantas dificuldades para internalizar o evangelho na vida de Paulo, a mesma forma, os mesmos símbolos. Então ali Paulo entende que ele deveria então recorrer a essa transformação. E ele, como entusiasta, vou então viver isso tudo. O que é dito por Gamaliel? Não, todo germen, todo broto, ele é necessário de cuidado. Porque no começo todo broto é muito suscetível às pestilências, aos insetos que poderiam matar, ao sol forte, à ausência de água. Então se recolhe, meu filho. Lá, para algum deserto interior, ele vai para o oásis de Dan, onde conhece Prisca e Áquila. E ali ele vai refletir, estudar o texto do evangelho dado por Gamaliel. Quando aquilo está consolidado no seu espírito e ele teve força de entendimento, ele pode fazer o caminho de retorno aonde ele percorreu os erros. Vai reencontrar os seus pais, vai reencontrar aqueles que ele perseguiu. E aqueles que estavam estudando o evangelho com ele eram duas vítimas da sua perseguição, Prisca e Áquila. Ele começa a regeneração. Então, isso é obter um mestre. Alguém que te ilumina o caminho a ser percorrido. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.